Alexandre de Moraes, mas a outros ministros do STF, nós já comentamos aqui, há alguns meses atrás, nós estamos só no 4º mês de mandato, de posse do presidente Donald Trump. Então eu considero que isso está acontecendo de forma célere, embora às vezes a gente, na nossa ansiedade, gostaria que fosse mais rápido ainda. Casando com ministros da Suprema Corte, você se torna, então, uma especialista em dirimir questões judiciais nos tribunais superiores. Com relação à lei Magnitsky e essas sanções que podem vir não só contra ao Alexandre de Moraes, mas a outros ministros do STF, nós já comentamos aqui, há alguns meses atrás, nós estamos só no 4º mês de mandato, de posse do presidente Donald Trump. Então eu considero que isso está acontecendo de forma célere, embora às vezes a gente, na nossa ansiedade, gostaria que fosse mais rápido ainda. Mas 4 meses ele não está para brincadeira. Não é que os Estados Unidos estejam preocupadíssimos com o Brasil, mas eu entendo que Donald Trump quer usar o caso específico do Brasil até como um exemplo para o mundo. Olha aqui, quem fizer bagunça, nós estamos de olho e terá... Eu tô de olho aqui, ó. Thomas Roden escreve assim: Ana Paula, gostosa. Você tá, cada dia o pessoal tá mais tarado em você, hein? Olha, gente, eu sou casada e sou apaixonadíssima pelo meu marido. Isso é verdade. Beijo, mozão. Nós temos testemunho. Beijo, mozão. Mas então, essas sanções vão ser usadas como um exemplo para o mundo e não vai ser só contra o Alexandre de Moraes. Eu acredito sim que nós teremos outros ministros do Supremo Tribunal Federal e talvez outras autoridades, talvez o PGR, talvez Polícia Federal, e servindo aí como um exemplo. Isso é bom para o Brasil? Como já foi dito aqui, a gente é uma certa vergonha, mas é importante, se algo está sendo feito de forma errada, equivocada e abusiva, eu sou da seguinte linha: vamos jogar luz sobre aquilo, a verdade vos libertará. Está errado? Então vamos mostrar que está errado. Tem punição cabível para esse caso? Que venham as punições. Nós não podemos só ficar fingindo que está tudo bem no país que não está. Agora, só para completar, isso são sanções externas de uma nação estrangeira que está vendo os abusos cometidos no Brasil e que podem ter repercussão em empresas dos Estados Unidos, a própria relação estranhíssima do Brasil com Rússia, China, essas últimas viagens, essas últimas viagens do presidente Lula, comemorando aí o final da Segunda Guerra Mundial junto aos russos e não junto na data da Europa, mostrando esse alinhamento com ditadores. Vazou uma fala dele que depois foi interrompida do sinal, dizendo que tem interesse em cooperar em pequenas usinas nucleares com a Rússia. Aí tem toda essa questão da China. Enfim, os Estados Unidos estão de olho em tudo isso, e essas sanções contra esse tribunal sequestrador, esses ministros que sequestraram o nosso tribunal, são bem-vindas. Isto não nos exime de fazer o nosso para casa interno. Então, a gente tem que aproveitar toda essa pressão. Isso desestabiliza, sim, os ministros. Eles estão fingindo que não, mas desestabiliza. E nós precisamos aproveitar esse apoio, digamos assim, essa força a mais e fazer o nosso para casa, que é no ano que vem eleger um presidente da República que depois vai eleger 3 ministros do Supremo. Nomear, desculpa, e ficarmos atentos aos candidatos ao Senado Federal, porque precisamos de senadores combativos e capazes de empichar ministros quando for o caso de abuso de poder. Porque hoje nós temos 81 inúteis no Senado. 81 inúteis. 81. É claro que os ministros do STF, eles estão atentando contra a humanidade. Quando você condena a pessoa só pelo lado político que ela está,
quando você ignora fatos, mas condena pessoas, condena nomes, você comete um crime previsto no Estatuto de Roma, que é um crime contra a humanidade, a perseguição política, que está logo antes do genocídio nessa lista de crimes contra a humanidade, que foi adotado no Brasil com força de norma constitucional. Quando a gente vê ministros do STF abusando do seu poder, quando a gente vê gente morrendo por prisão decretada por ministro do STF e um Senado que serve de freio e contrapeso ao Supremo Tribunal Federal no Brasil não faz nada, essa crise ela tem tudo para transformar o Brasil numa Venezuela. Por quê? É culpa só dos 11 ministros? Não. É também do PGR. É também, não do presidente da República, é do presidente do Senado. É dos senadores. Porque todo mundo está tirando algum proveito, nem que seja para não ser alvo de um processo. Está tirando proveito, porque é sujo. Se não fosse sujo, não estava com esse medo. Falar sobre? Não, vamos ficar em silêncio. É porque você mudou o assunto. É? Qual é o assunto? O assunto agora é sobre... Eu já não entendi mais, eu me perdi aqui. Outra questão de que a gente tem que fazer o nosso para casa interno, apesar sim. das sanções externas. Você está pensando em quê? Eu dei uma viajada aqui, porque eu estava pensando exatamente na questão que diz respeito a essa lei Magnitsky e diz respeito também às sanções, a importância dessas sanções. A primeira coisa que para mim, vem muito claro, né? As sanções elas não se resumem apenas a isso. Tá? Os Estados Unidos estão fazendo um trabalho que é muito sério e eles sabem como fazer porque eles apontam exatamente com o serviço de inteligência para pegar duas redes, a rede de relação financeira e a rede da cadeia produtiva. Quando eles identificam alguém e dizem, nós vamos te sancionar, eles caçam não apenas a entrada dessa personalidade aqui, eles caçam também todos os investimentos e todas as redes que estão ali ao redor desse indivíduo. Por quê? Porque o serviço de inteligência, ele consegue identificar o que está ocorrendo. Então, o que acontece? Quando eles vão e fazem a apresentação, tal qual eles estão dizendo, e vai o secretário de Estado dizendo no Senado, ou no Congresso, ou na Câmara dos Representantes, e fala assim, nós vamos aplicar a lei Magnitsky, que é uma lei que é bem curiosa. Por quê? Porque se eles identificam e se colocam no direito de fazer a intervenção em personalidades que diz respeito aos direitos humanos, eles não fazem isso ao bel prazer, fazendo interferência na soberania dos outros. Essa que é a grande jogada. A Ana trouxe um elemento quando ela disse assim, mas pegar as empresas americanas, é isso mesmo. Eles precisam ter o fio da empresa americana para dizer, nós não estamos fazendo isso porque nós queremos mandar no mundo. Nós estamos fazendo isso porque nós estamos defendendo os nossos interesses. O que esses caras estão fazendo? Estão apontando e aplicando em todos os nossos interesses de uma maneira que está nos prejudicando. O caso do Brasil pode ser, sim, um modelo para o mundo. Por quê? Porque o Brasil é o principal cenário hoje de atuação da China. A China já conquistou a África, botou muita grana na África, pegou no Sudeste Asiático que era interesse, e na América Latina, em especial na América do Sul, ela aplica na Venezuela, ela aplica na Bolívia, ela tem ações no Equador, ela tem em todos os lugares. E aí, falta o Brasil, mas o Brasil é um campo, é um celeiro gigantesco. Já comprou questão de reserva mineral lá no norte, em especial urânio. Ela está comprando terrenos para fazer investimentos em áreas estratégicas e ela quis colocar o Brasil na rede do projeto iniciativa o Cinturão e Rota, que é aquele que diz respeito à cadeia logística mundial. Quem controlar a cadeia logística mundial vai controlar a economia mundial, que é o que faz o interesse maior da China. Qual é a grande jogada que a gente tem? Os americanos, eles falaram, esses caras estão nos atrapalhando. Daí a grandeza do Eduardo Bolsonaro ter ficado lá. Por qual razão? Porque ele é deputado? Porque ele... Não. Porque ele tem como indicar onde que estão as ranhuras, onde que estão as redes de contágio, de contaminação, onde que estão as redes de contato de todos esses indivíduos. E é o que o Eduardo está fazendo. Por isso a importância dele lá. Eles mandaram um cara aqui no Brasil para tratar da questão do terrorismo. Por qual razão? Eles estão dizendo, olha, o crime organizado no Brasil
também faz terrorismo. Não à toa eles lançaram uma proposta de 10 milhões de dólares para quem indicar as ações do Hezbollah na tríplice fronteira. Se eles quiserem, eles não precisam, estão fazendo isso apenas para estimular as pessoas a começarem a entregar, porque eles já sabem a rede do Hezbollah no Brasil, eles sabem qual é. Isso aí não precisa ter dúvida, os americanos sabem disso. O problema é que eles estão tentando ter a confirmação, e eles confirmaram, que o governo brasileiro não está nem aí. Por qual razão isso é tão importante? Porque na hora que eles sancionar essas personagens, quando eles puxarem o fio e verificar que todos estão na mesma rede, eles vão dizer, vai chegar uma hora que nós vamos sancionar e o Brasil vai querer responder como Estado, ao invés de resolver o problema fazendo o dever de casa, tal qual a Ana, o Arthur e o Marcelo Bella falaram, quer fazer o dever de casa e eles resolverem o problema deles, eles vão querer responder como Estado, que é o que será feito, e aí nós vamos ter que atuar contra o Brasil como Estado também. Por qual razão? Porque, se necessário for, para defender os interesses americanos, eles vão até o final. E aí vem uma figura como Alexandre de Moraes e fala o seguinte, eu não tenho medo dos americanos. Por quê? Só vou ter medo quando eles colocarem um porta-aviões aqui no Lago Paranoá. Foi uma das coisas mais de baixo nível intelectual que eu vi. Só para ter uma noção, eles não precisam fazer isso para quebrar a cadeia produtiva brasileira e ter um conjunto de pessoas que vão dizer, nós precisamos mudar esse cenário. Além disso, ministro, deixa eu falar para o senhor, os Estados Unidos têm aproximadamente, estou defasado, 12 frotas. Cada frota tem um porta-aviões e um conjunto de belonaves que o acompanham. Uma porta-aviões tem mais avião de combate de ponta do que toda a Força Aérea Brasileira, a Marinha Brasileira e a aeronaves do Exército Brasileiro. O Moraes só tem um frota, que é o Alexandre. Bom, aí deixa eu dar um furo aqui para complementar o É da Marinha, ele é da Marinha, ele sabe. Vamos fazer um furo de reportagem hoje aqui na Oeste. Ministro Moraes, o porta-aviões já chegou e hoje, inclusive, está aí no Lago Paranoá. Hoje, em data de hoje, o comandante sul da Marinha Norte-Americana, que comanda toda a parte estratégica do hemisfério sul aqui do planeta, o almirante Alvin Halsey, hoje fez uma reunião com o nosso ministro das Forças Armadas e os comandantes das Forças Armadas, falando das boas relações entre o Brasil e os Estados Unidos de forma bélica desde a Segunda Guerra Mundial. E aproveitou para comunicar o uso irrestrito de Fernando de Noronha como base norte-americana. Então, obviamente que quando viram o presidente Lula e os seus 130 seclas lá na Rússia e depois na China, eles falaram o seguinte, olha, você pode ir para onde você quiser. O hemisfério sul é Brasil e Estados Unidos. Aqui é o jogo do war. Então ele foi lá e colocou o porta-aviões no Paranoá e falou, Fernando de Noronha, use restrito. E agora? O que você vai fazer, presidente Lula? Marcelo, tu pode fazer uma correção para mim? Tem o detalhe. Um amigo falou assim, são 12 núcleos de combate nucleados em porta-aviões. Só você me corrige que você foi da Marinha, né? Sabe como é que faz para anular a Marinha Brasileira? Coloca água, um conjunto coloca de combate água na frente. no Rio de Janeiro. 70% da Marinha Brasileira está ancorada no Rio de Janeiro. Se ancorar ali, a gente não tem marinha. A costa brasileira inteira está aberta. Simples. E detalhe, ele não precisa ancorar um porta-aviões lá no Paranoá. Basta ir um grupo, uma esquadrilha para fazer o sobrevoo. Ele pode, imaginando uma guerra, sabe o que vai restar para o Brasil? Uma das hipóteses de combate do Brasil. O Brasil vai para a Amazônia, coloca soldados lá que vão fazer trabalhos de guerrilha, como foi feito no Vietnã, imaginando uma invasão da Amazônia. Só que vai acontecer o seguinte, aí eu faço a seguinte pergunta. Ministro, o senhor e o seu patrão, ou quem quer que seja, Sua Excelência, o presidente Lula, eles vão convencer soldados a ir defender a honra e a dignidade, a integridade e a soberania brasileira, sabendo que estão fazendo para um governo que não presta? O senhor vai ter certeza. Um soldado que vai, 2 fogem. Um soldado que vai, 2 fogem. Sabe por qual razão? Não é porque são covardes. É porque eles têm honra e eles sabem qual é o lado certo. Eles não vão cumprir e entrar num combate para defender o que não presta. Mas, professor, eles vão fazer guerra com a gente, não é só vir pegar um careca. Pega só o careca e pronto, tá resolvido o problema. Isso? É isso É mesmo. absurdo uma coisa, Falei mesmo, careca. pronto, falei. Pega o careca. Eu, hein? Depois você vai estar pregando 5 contra 1 aqui.
Você quer falar alguma coisa, Arthur? Não, Paulo está muito rebelde. Não. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.